Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, em 17 de abril de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e Naldo Silva, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tereza Berger, Raimon, Ítalo Ciba, Tarcísio Mota, Jair da Mendes Gomes, Val Ceasa, Tiãozinho do Jacaré, César Maia, William Coelho, Inaldo Silva e Leandro Lira, 12, assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente desta sessão e vice-presidente dessa casa, vereadora Tânia Bastos, senhores e senhoras vereadoras presentes a essa sessão, senhores que nos acompanham pela TV Câmara ou por algum meio de comunicação. Senhora presidente, me chamou muito a atenção a declaração do novelista Agnaldo Silva, que é muito famoso por escrever algumas das novelas da Rede Globo de televisão. Agnaldo Silva é muito respeitado no meio artístico. E na coluna do Anselmo Góes, senhora presidente, vem uma reportagem dizendo: discriminada e coitadinha. A matéria diz: O Sétimo Guardião, a próxima novela das 21 horas da TV Globo, de Agnaldo Silva, prevista para novembro, terá uma personagem transexual que, nas palavras do autor, abre aspas, se recusa a usar o nome feminino e assumir papéis de discriminada e coitadinha, fecha aspas. Palavras de Agnaldo de Agnaldo Silva. Os ativistas LGBT vão me crucificar, mas chega de vitimismo. Esta frase chega de vitimismo por parte do movimento LGBT, se viesse da boca de um Bolsonaro da vida, se viesse da boca de um que eles chamam de fascista ou reacionário, já estaria hoje a imprensa, os meios de comunicação e o movimento LGBT aos berros e aos gritos, dizendo: não, nós não somos vitimistas. Só que quem disse isso foi Agnaldo Silva. Eu estou com Raiol na minha cabeça. Agnaldo Silva, que eu não sei qual é a sua opção sexual, mas que talvez seja até homossexual, como boa parte dos roteiristas que escrevem as novelas da TV Globo. Então, quando Agnaldo Silva diz: na minha próxima novela não vai haver vitimismo gay, não vai haver vitimismo LGBT,
e eu já sei que a comunidade LGBT vai gritar, eu acho interessante e vamos analisar um fato. Há 38 anos, eu estou lendo uma matéria do jornal O Globo, de tempo passado, coletando estatísticas sobre assassinatos de homossexuais e transgêneros no país. O grupo gay da Bahia, GGB, registrou um aumento de 30% dos homicídios de LGBTs de 2017 em relação ao ano anterior, passando de 243 assassinatos para 445, dados de 2016 para 2017. Senhora presidente, senhores vereadores, é interessante nós percebermos que todos os dados de homicídio de pessoas homossexuais é sempre dado por grupos homossexuais. Não temos nenhum dado de, por exemplo, da Secretaria Nacional de Segurança. Nós não temos nenhum dado público sobre esses assassinatos. Sempre os dados são oferecidos por movimentos ou por ONGs ligados ao movimento LGBT. Eu estou negando que haja morte de homossexuais nesse país? Não. Eu estou negando que alguém possa morrer pelo fato de ser homossexual? Também não. Mas enquanto no país, de 2016 para 2017, morreram, segundo o grupo gay da Bahia, GGB, morreram 445 homossexuais. Sabe quantas mortes foram registradas no Brasil no ano passado? 60 mil mortes. Ora bolas, eu pergunto, 60 mil brasileiros morreram, entre eles, homossexuais, heterossexuais, brancos, negros, nordestinos, sulistas, morreram brasileiros. Quando Aguinaldo Silva, roteirista da novela da Globo, diz: chega de vitimismo gay, chega de vitimismo homossexual, o que ele quer dizer com isso? De que há sim uma política de vitimismo do movimento gay nesse país. Eu pergunto, gay não mata gay não? Gay não mata gay por paixão? Ou gay só pode morrer nesse país vítima de homofobia? É a mesma coisa de você achar que negro não mata negro, que branco não mata branco, que heterossexual não mata um heterossexual. Portanto, sem negar os assassinatos, apenas dizendo duas coisas: só quem fornece esses dados são ONGs ligadas ao movimento LGBT. E segundo, quem está falando de vitimismo não é alguém da direita. Quem está falando de vitimismo gay é um roteirista considerado e respeitado da TV Globo de televisão, que disse: a minha próxima novela não vai ter vitimismo gay. Pronto, acabou. Significa que as outras que ele fez tiveram, mas nessa agora não vai ter. Senhora presidente, segundo assunto que me traz a esta tribuna, e eu tentarei ser rápido, por conta do tempo, foi sobre uma reportagem que foi avassaladora no país, sobre uma ligação, não de WhatsApp, mas de Telegram, que é o mesmo sistema de comunicação,
uma possível comunicação entre Eduardo Bolsonaro e a jornalista Patrícia Leles. E uma das provas que se tem de que Eduardo Bolsonaro falou o que falou, e todo mundo sabe disso, mandando até a justiça para aquele lugar, uma das provas é que a Patrícia Leles filmou a conversa dela com o suposto Eduardo Bolsonaro. Leles, com autorização da presidência, coloca a reportagem da TV Record. Eu não pedi nada. Eu recebi Olha, esse vídeo. estão aplicando no WhatsApp, presta atenção. 2 minutos, 3 minutos. Vanderlei descobriu que tinha alguma coisa estranha quando atendeu uma ligação. Do outro lado da linha, alguém se identificava como funcionário da operadora de telefonia e dizia que o cliente acabava de ser premiado. Perguntou o meu nome, nesse caso eu falei, meu nome é Vanderlei Moreira Júnior, perguntou meu CPF, eu não dei, perguntou meu RG, não dei, e ele me mandou um SMS, dizendo que aquele código que estava ali era uma verificação de senha que era o meu prêmio. Eu percebi algo estranho e desliguei o telefone. Mas quando o empresário desligou, já era tarde. Ele olhou para o aparelho e teve a confirmação que suspeitava. A hora que eu entrei no meu WhatsApp, já não estava mais aqui, estava o ícone, porém eu não conseguia entrar nos meus contatos, na minha agenda, nas minhas conversas. Naquele momento, o golpista já usava o aplicativo de troca de mensagens para conversar com os amigos da agenda. E não era um bate-papo inofensivo. Está bom, Era Guedes. para pedir dinheiro. Tá bom, Guedes, Passando por obrigado. mim. Por conta do tempo, senhora presidente, esta reportagem mostra que já é possível hoje você clonar o zap de alguém, e se é possível o zap, por que não o Telegram? Nesta reportagem, o malandro que pegou o WhatsApp desse senhor, saiu falando com os amigos, pedindo dinheiro, como se fosse ele. Senhora presidente, eu não estou aqui sendo advogado de Bolsonaros. Não estou aqui em defesa de Eduardo Bolsonaro. Ele é adulto para se defender. Mas, senhora presidente, a malandragem não para nesse país. Essa senhora, Patrícia Leles, ela foi diagnosticada com um distúrbio psiquiátrico chamado mitomania. Ela é mitomaníaca, ou seja, ela tem tesão por mitos. Foi ela que acusou Marcos Feliciano de estupro e já foi arquivado esse processo. Foi ela que acusou o deputado Glauber Rocha de ter dado um soco no olho dela, porque ela não quis ter relação com ele, alguma coisa semelhante a essa. Ou seja, é uma menina que só gosta de político, é uma menina que só gosta de poder. Agora, a PGR assume a responsabilidade, espero que com consciência, espero que tenha feito todas as investigações necessárias, porque se for provado, e eu acho que vai ser, de que colocar Eduardo Bolsonaro dentro de uma arapuca, semelhante a essa reportagem que eu falei, senhora presidente, vai ficar muito feio para a PGR, vai ficar muito feio para a Procuradoria-Geral da União e para a senhora procuradora. Repito e termino, não sou defensor de Jair Messias Bolsonaro, que não tem nada a ver com essa história, e nem de Eduardo Bolsonaro. Apenas estou dizendo, cuidado, porque o que aconteceu com esse moço, o que pode ter acontecido com esse moço, poderá amanhã acontecer com qualquer um de nós. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhoras e senhores vereadores, creio que apenas 2 partidos desenvolvem de maneira sistemática
o seu trabalho de relações internacionais, que é o Democratas, que é o PT. Em seminários nós participamos através dos nossos militantes, dos nossos especialistas, dos nossos dirigentes. No dia 12 de abril, a Fundação Konrad Adenauer, que é dos cristãos democratas da Alemanha, realizou em Santa Marta, na Colômbia, que é pertinho de Bogotá, o relatório, o seminário a respeito de tecnologia e Big Data. Agora, na segunda e terça-feira, eu vou estar presente na reunião da UPLA, da União de Partidos Latino-Americanos, em Brasília. No dia 14 de junho, 13 e 14 de junho, na reunião da ODICA, que será em Bogotá. E no 30 de junho, na reunião da Internacional Democrata de Centro, que será em Bruxelas. Nenhuma dessas participações nossas, minha ou dos nossos representantes, tem qualquer tipo de ônus para a Câmara Municipal, para o poder público. São pagas ou pelos patrocinadores, partidos, fundações, ou pelo próprio partido, pela Fundação Liberdade e Cidadania. Esse seminário, Tecnologia e Big Data, pareceu muito interessante. O representante nosso foi o Jefferson Figueiredo, presidente da nossa juventude carioca, do Rio de Janeiro. Santa Marta é a cidade mais antiga da Colômbia, tendo sido fundada em 1525. É também o local onde Simão Bolívar passou seus últimos dias na Quinta de São Pedro, Alejandrino. O governo local tem um programa de formação dos jovens como guias turísticos. A partir dos 14 anos, no contraturno escolar, recebem formação e alimentação. A parte prática do curso é cumprida como guias para visitantes da Quinta de São Pedro Alejandrino. Lá eles podem receber gorjetas dos visitantes para completar sua renda. O seminário foi aberto e uma série de palestras muito interessantes foram proferidas. Vou citar com o relatório feito pelo Jefferson Figueiredo, citar algumas. Doutora Christine Weisemann, diretora da Fundação Konrad Adenauer do Uruguai. A América Latina tem distâncias inimagináveis e somente podemos mudar a realidade política seguindo juntos. Estes diplomados servem para criar uma networking e intercâmbio de boas práticas. Em 10, 15 anos, todos vão estar em postos de comando, onde isto será importante. Depois aparece a doutora Vitória Helena Gonçalves, da Universidade Externado de Colômbia. Ciberódio como origem das campanhas de desqualificação. Ódio é uma tendência humana de repudiar o contrário e é tão antigo quanto a humanidade se estende a todas as culturas. O aumento das redes de comunicação amplificou esse ciclo. A maioria dos discursos são direcionados a grupos em geral. Se atacam os apoiadores do político para desqualificá-lo. A democracia reduz por muito tempo a participação popular ao voto. Quando as redes sociais dão voz a essas pessoas, o ódio acumulado contra essa restrição, junto ao anonimato, pôs para fora todo esse discurso de ódio. Os discursos de ódio podem ser efetivos, mas também são perigosos pelo efeito bumerangue. Vide Zapatero contra Rajoy em 2004. Outra palestra, doutor Daniel Quinteiro Caia, ex-vice-ministro de Tecnologias de Informação e Comunicação na Colômbia. Objetivos e oportunidades da economia digital. A informação hoje é o ativo mais importante para um país. 2,5,
quadrilhões de livros de informação são criados diariamente, digitalmente, mas só 0,5% dessa informação está sendo processada. As 4 maiores empresas do mundo são de informação digital. Em 2030, teremos 15 coisas conectadas à internet por pessoa, em média. O custo do armazenamento baixou 1000 vezes entre 2010 e 2016. Isso facilitou a criação mais rápida da informação. Às vezes, os políticos funcionam como um bêbado procurando uma moeda debaixo de uma lâmpada. Mas não porque perdeu essa moeda, mas sim porque só olha para esta lâmpada e não vê que existem outras lâmpadas e moedas na rua. A educação não se transformou rápido o suficiente para transformar a sociedade em uma sociedade da informação. Hoje, na Colômbia, temos um computador ou tablet para cada 2 jovens. Palestra da Adriana Vicentini, Venezuela, Inteligência de Dados, Manejo de Dados em Campanhas Políticas. O mundo é heterogêneo e complexo. Não existe um receptor de mensagem, o que existe são diferentes pessoas com diferentes agendas e objetivos. Como não podemos fazer uma campanha para cada pessoa, temos que separar a campanha por diferentes grupos de pessoas. A mensagem que sai do político não mudou. O que mudou foram as ferramentas e as métricas para analisar esses dados. Cada vez que o político tem um evento, tem que ter alguém que possa fazer um cadastro dessas pessoas. Telefone, e-mail e 1 ou 2 perguntas, uma boa base de dados está divisível e adaptável a toda equipe de campanha. O mais difícil de uma base de dados é a sua limpeza. A equipe de Obama passou 3 anos atualizando e organizando a base de dados conseguida em 2008. Em 2011, a equipe entregou a base de dados com todos os possíveis eleitores e quais temas que atraíam essas pessoas. Conhecer os eleitores economiza dinheiro. Você define onde, como e com que frequência contactar e gastar mais ou menos dinheiro. A campanha política tem 3 tarefas: arrumar gente para votar em você, convencer a quem não vota em você e convencer os demais a não votarem. Outra palestra foi do senhor Andreas Bull, MDL, deputado alemão pelo distrito de Turingia, dos cristãos democratas, correspondente de assuntos sobre turismo. A agressividade que surgiu na Alemanha nas últimas eleições, diz ele, eu nunca tinha visto, nas redes sociais, nas ruas, hoje no parlamento, estudamos a questão da influência estrangeira na disseminação desse ódio nas redes. Muitas vezes, via redes, muitas vezes íamos a locais onde não deixava a chanceler falar. Em determinados locais, iam integrantes da oposição, apenas com o intuito de falar mal dela. Para chegarmos a uma coalizão, tivemos que fazer concessões na saúde e no Ministério da Fazenda. Temos que ajudar todos os que estão em guerra, sofrendo perseguição. Em 2015, tivemos 1 milhão de imigrantes. Isso gerou as consequências de ódio que vemos nas pessoas durante a eleição. Quando tivemos que governar sozinhos, todos os outros partidos se juntaram para fazer oposição. Quando virou um governo de coalizão, essas críticas sumiram. Olhando para trás, quando tivemos a total maioria, nem sempre tomamos as melhores decisões. Palestra do senhor Christoph Zippel, deputado alemão pelo distrito de Turingia também, CDU, correspondente sobre assuntos de saúde. Por 80 anos, não tinha se ouvido falar em ataques organizados contra minorias e grupos étnicos na Alemanha. Pensávamos que nunca mais isso iria acontecer. Mas agora temos um partido que incentiva esses valores. Hoje, nas pesquisas, esse partido bate 13%. Com o tempo, a CDU foi mais para o centro, deixou mais espaço para a direita e o Partido Social Democrata foi mais para a esquerda. Isso deu abertura para esse partido surgir. A diferença entre a reeleição definida na América Latina e a Alemanha é que na Alemanha
existem instituições de controle que fazem com que isso não seja maléfico ou que esta perpetuação cause problemas ao Estado. Solidariedade é boa, mas tem seus limites. Uma nação rica tem por obrigação ajudar as pessoas, mas quando vêm pessoas que vêm não por guerra, mas por uma melhor qualidade de vida, é preciso encontrar outra saída. Se vierem milhares de imigrantes todos os anos, o sistema europeu e alemão vai se desestabilizar. É preciso encontrar uma forma de ajudar sem que eles precisam vir necessariamente. Por isso, a chanceler fala em seus discursos sobre ajudar esses países a melhorarem a vida dos cidadãos. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, no meu cumprimento permanente à nossa querida e eterna vereadora Marielle Franco. Eu tenho procurado todos os dias fazer uso da palavra aqui nesse período e acho que, aliás, todos os vereadores deveriam fazê-lo, lamentável que não façam, exatamente para que a gente, né, transforme o parlamento naquilo que justifica seu nome. O debate, né, a exposição das suas ideias de cada um, enfim, mas insisto em dizer, né, que, já disse isso outras vezes, o parlamento, isso talvez não seja um fenômeno apenas do Brasil, mas um fenômeno mundial, ele foi se transformando numa espécie de correia de transmissão do Poder Executivo, né, onde não existe o parlamentarismo. O Poder Executivo, através de cargos, através de vantagens, através do atendimento, enfim, né, pleitos dos vereadores, o que se justifica em parte, mas não, né, ou vota comigo, ou é inimigo, ou é contra, etc. e tal. Mas, enfim, através desses mecanismos, né, compra uma parcela, literalmente, dos vereadores e, enfim, essa interação, né, entre parlamento, na sua maioria, né, vinculada de uma forma ou de outra ao executivo, transforma a democracia nessa mesmice que nós acompanhamos aqui, né? Às vezes eu me sinto um pouco como aqueles testemunha de Jeová ou determinados segmentos evangélicos que sobem num banquinho na praça pública e ficam pregando sozinho ao nada como se fosse um louco. Mas vou continuar com essa prática, ainda que seja interpretado por alguns dessa forma. Eu tenho, todas as vezes que venho aqui, usado uma expressão que pode parecer arrogante, né, mas também vou insistir em comentá-la, de que o importante no mundo, mas especialmente em países como o Brasil, é que a gente coloque o debate de cabeça para cima. Quer dizer, o que é colocar o debate de cabeça para cima? E aí eu vou aproveitar para fazer uns elogios aqui a pessoas com as quais eu não concordo. Por exemplo, quando ouvi agora o vereador César Maia comentar dados aqui internacionais, etc. e tal, eu fico atento e aprendo com as informações que são passadas, com os dados que são passados, né? Isso nos permite, né, crescer, avaliar, né, a conjuntura internacional, ainda que de uma forma crítica ou não, até fazer uma pequena correção, se me permite, o vereador César Maia. O primeiro partido a fazer parte de uma organização internacional foi o PDT, né, que fez parte da Internacional Socialista. O PT fez um esforço para entrar, mas não sei se entrou até hoje, né? E eu sei que o DEM faz parte hoje da Internacional, né, mais liberal, do movimento liberal. Então, só essa correção, o PDT também faz parte, né, da Internacional Socialista e participa das reuniões, o Lupe tem estado presente, enfim. Tem o vereador Leandro Lira, né, que normalmente traz dados aqui importantes, né, é um liberal puro, eu diria quase que um hayekiano, mas que contribui com o seu debate. Eu até me propus a ir com ele a alguns debates em universidades, em alguns outros locais, para que a gente possa discutir, né, com mais profundidade aquilo que
efetivamente pode nos levar a superar a brutal crise que o país enfrenta, né, que reflete de forma tão contundente no Estado, né, e se irradia, né, pelas prefeituras, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né, de forma mais específica. Então, eu estou querendo dizer com isso o seguinte: nós temos aqui, ao invés de discutir, por exemplo, como é que a gente resolve a grande questão econômica do país. Eu já disse aqui em diversas oportunidades que nós temos alguns gargalos imensos a serem resolvidos. Um dos gargalos é o déficit público de quase 80%, se não mais de 80% do PIB, num processo crescente, com endividamento anual previsto da ordem de mais de 150 bilhões, também num processo de crescimento, com um valor da rolagem da dívida, dessa mesma dívida, da ordem de quase R$1 bilhão, que são emitidos em títulos e aumentam cada vez mais a dívida. Dos 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, 22 estados, se não me engano, ou 23, completamente endividados, completamente incapazes sequer de pagar, como faz o Estado do Rio de Janeiro, né, sua dívida com a União, em crise profunda, inclusive todos os estados da região Sudeste. E aí um dado que, né, o vereador Otônio de Paula poderia se debruçar sobre ele, já que é candidato a deputado federal ou senador, é uma contribuição importante. O Rio de Janeiro, por exemplo, assim como São Paulo, assim como Minas, menos, etc. e tal, transfere para a União, daquilo que arrecada, o Estado algo em torno de 110 bilhões, né? E o retorno é algo em torno de 11 bilhões. Né? A cidade do Rio de Janeiro transfere para a União de tudo que arrecada, imposto de renda, PIS, PASEP, enfim, digamos, lucros financeiros, etc. e tal, algo em torno de 6 bilhões aproximadamente, e o retorno, ao torno de 6 bilhões é o que retorna, né? O que vai é quase algo em torno de 60 bilhões. Então, esses números, nós precisamos nos debruçar sobre ele, né? E ver de que forma a gente recria um pacto nacional, de que forma a gente recria, né, todo esse processo de organização nacional, de que forma a gente, por exemplo, né, contorna um dado que é fundamental e que todos nós vamos concordar: o Estado brasileiro é inchado, né, é pesado, é um Estado, né, que gasta muito para fazer pouco pela população. Então, de que maneira a gente acaba com isso? O Estado brasileiro é um Estado altamente burocratizado, né? A gente ouvi falar aqui várias vezes, um empresário que queira montar uma empresa no Rio de Janeiro leva quase que 1 ano para montar a empresa, e se depois quiser desfazer a empresa, ele leva quase que 1 ano para desfazer a empresa. Se o cara quiser construir, né, um empreendimento imobiliário, ele vai levar mais de um ano e meio para construir um empreendimento imobiliário. Enfim, esses são os problemas que a gente precisa concretamente se debruçar sobre eles, para que a gente possa resolver, né, a questão econômica, obviamente, né, e inserido na questão econômica, a questão social, né? E eu não tenho a menor dúvida que, na medida que a gente resolve a questão econômica e vai resolvendo as questões sociais, esses problemas que são de ordem ético, moral, né, esses problemas eles vão sendo naturalmente superados. Eu não tenho nenhuma dúvida que a corrupção, né, enfim, a prostituição, que o tráfico de drogas, que a violência institucionalizada, né, que esse sentimento que a gente tem em relação à nossa juventude, que ela está completamente perdida, né, sem saber para onde ir, e por isso se envolve no mundo das drogas muitas vezes, ou comete uma série de práticas que a gente, né, certamente discordaria e teria muito a orientar no sentido contrário, porque sabe o prejuízo que isso traz a essa juventude. Enfim, tudo isso é fruto de uma situação de caos, né, que começa com o caos econômico, resvala para o caos institucional e afeta a vida do cidadão, levando ele a ter uma série de comportamentos que muitas vezes não teria. Então, quando a gente trata aqui de temas que eu chamo, que são as sequelas da essência do problema, que é o problema socioeconômico, né, a gente traz o debate, a gente põe o debate de cabeça para baixo, né? Aí eu volto aqui, que me desculpe, aproveitando, né, a presença do novo vereador Otônio de Paula, que se inscreveu, certamente vai ter oportunidade de falar sobre esse tema, né? A questão, por exemplo, LGBT, às vezes essa questão é tratada aqui com
de forma tão intensa, né? De forma tão... que a sensação que se tem, sei lá, é que... bom, eu pelo menos sou hétero, eu tenho a minha forma de enxergar a sociedade, a vida, de tratar minha família, etc. e tal. Se tem alguém que pensa de forma diferente, etc. e tal, sabe, desde que ele não afete, né, desde que ele não interfira, desde que ele... Isso é um problema dele, ele vai ser feliz da forma que ele achar que deve. Qual é o problema disso? Sempre foi assim, sempre vai ser. Né? Talvez isso assuma uma dimensão maior, exatamente porque a gente não consiga corrigir uma série de distorções que levam o indivíduo, né, a não tendo que pensar em coisas, né, ou ter foco em situações, em coisas que não são verdadeiramente prioritárias. Né? Da mesma maneira, eu falaria de outras condutas que são tratadas aqui com uma ênfase enorme, né? A questão, por exemplo, né, da escola com ou sem partido. Isso é uma grande bobagem. Se eu botar meu filho numa escola, eu achar que tem lá um professor que está conduzindo, né, a sua mente para um partido que não condiz com aquilo que eu penso, eu vou denunciar a direção da escola. Se não tomar uma providência, eu vou tirar meu filho dali, vou recomendar que outras crianças, outros pais façam o mesmo. Né? E assim a vida vai sendo tocada, mas essa não é a questão fundamental. Transformar essa questão na questão prioritária, na questão de fundo, naquilo que nos divide, né? Meu tempo está terminando, mas eu pretendo voltar a falar sobre isso em várias oportunidades, é a gente, como dizia Descartes em relação aos filósofos da Idade Média, né, tentar levar aqueles que enxergam para o escuro para se igualar a eles na escuridão. Né? Então, a questão fundamental aqui, com todo o respeito, com todo o carinho que tem por todos os colegas, é a gente tentar encontrar soluções, por exemplo, para a crise que a prefeitura enfrenta, né, que sinaliza com a possibilidade de não ter condições de pagar as OS no mês de setembro, né, que coloca os hospitais na situação de crise em que eles se encontram, as clínicas da família, né, a situação, por exemplo, da assistência social com dificuldades de dar assistência aos abrigos de idosos, de crianças, etc., nas condições que a Tereza, que participou lá da secretaria, sabe que não tem condições de oferecer e vivem numa situação terrível, né, que a gente possa criar condições, por exemplo, de atender aos muitos e muitos, né, envolvidos com o mundo das drogas, que precisam de tratamento. Como é que a gente vai obter recursos para isso de uma forma séria, concreta, efetiva, nos sacrificando, oferecendo sacrifícios à população, mas dizendo para essa população que esse sacrifício vai ter compensação, vai ter resultados, vai ser efetivamente uma forma de nos sacrificarmos agora para encontrarmos solução no futuro. Bom, vou voltar a esse debate, me inscrevo novamente, até para, quem sabe, né, prosseguir aqui nessa confrontação de ideias com os colegas. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, apenas respondendo gentilmente ao meu querido vereador Fernando William, nosso decano não pela idade, mas decano pela experiência política. O vereador Fernando William sempre pondera as nossas falas, não é somente a minha, mas qualquer fala que trate sobre o tema LGBT, questão de escola com partido, sem partido, não é? E eu até entendo, vereador Fernando William, essas discussões não entrarem na cabeça dele como discussões importantes. E por uma razão básica. Vossa Excelência não é gay e não é crente, não é um cristão confesso, né? Ou seja, de prática. Portanto, Vossa Excelência não está nem do lado e nem do outro desse extremo dessas discussões, não é? Agora, quem faz parte dos movimentos LGBTs, ou seja, para fazer parte tem que ser gay, ou pelo menos alguma coisa que gira em torno disso, obviamente que eu estou falando isso respeitosamente, ou tem que ser um cristão confesso para entender porquê da polarização desse debate. Mas
considero sempre as suas falas bastante ponderadas, não é? De que nós precisamos, obviamente, avançar em outros temas, assim como eu tenho subido aqui nessa tribuna e tenho avançado em outros temas, quer nossos temas aqui, ou quer outros temas nacionais, conforme Vossa Excelência também tem feito. Tendo feito essa respeitosa consideração ao meu colega vereador Fernando William, que eu repito, nosso decano pela sua experiência política, eu tenho 40 anos de idade, 41, quando eu estava nascendo, Vossa Excelência já era político já, então, por isso meu respeito, sempre tributando a Vossa Excelência. Bem, senhora presidente, circula pelas redes sociais uma bomba, que pena que não tem bateria aqui para rufar os tambores. A acusação feita pela deputada Cidinha Campos, na Alerj, essa semana, contra o deputado Marcelo Freixo, o ícone da esquerda carioca, da esquerda fluminense, por que não dizer da esquerda brasileira. Eduardo Freixo, que não é só o ícone da esquerda, ele é o menino da Globo, ele é o garoto que a Rede Globo resolveu adotar, patrocinar. Tanto que a Globo que critica qualquer um de nós, menos Marcelo Freixo. Ele é o queridinho da Globo Lixo. A Cidinha resolveu, essa semana, pedir o levantamento dos policiais clandestinos que estão atrelados na segurança particular do deputado Marcelo Freixo, que foi vítima de algumas ameaças por parte da milícia, de acordo com ele mesmo, apesar dele posar em fotos, isso está nas redes sociais, com alguns milicianos, talvez a parte da milícia que queira o mal do deputado Marcelo Freixo, não seja a mesma parte com quem ele tira fotos. Mas a Cidinha, a deputada Cidinha Campos, abriu um processo de número 670/2009, ainda sem resposta pela mesa diretora daquela casa. Esse processo Freixo solicita o auxílio alimentação, segundo a deputada Cidinha Campos, aos seus funcionários fantasmas. Cidinha, naquela ocasião, deu a lista, os nomes dos policiais fantasmas que trabalham com o deputado Marcelo Freixo. Aliás, senhora presidente, tem até delegado na lista fantasma. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, explicou que os policiais excedentes segundo ele, mas é fantasma mesmo, não tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial por questões de ameaça que eles sofrem ou retaliações que eles poderiam sofrer nas suas comunidades. Ora bolas, se o deputado Freixo tem segurança, pago pelo Estado, que não pode sair no Diário Oficial, porque eles podem sofrer algum tipo de retaliação em suas comunidades, se ele quer andar certo, então que ele chame a Secretaria Estadual de Segurança e diga, me dê, então, seguranças que não tenha esse problema, para que eu não cause um problema para o meu mandato. Aliás, para o meu mandato, não para a minha moral. Já que o deputado Marcelo Freixo posa de paladino da moralidade. Não seria mais fácil, então, o deputado não ter policiais que, se os nomes forem publicados no DO, podem sofrer retaliação? E outra coisa, presidente, ninguém cai nessa conversa. Qual é o policial que não mora em comunidade? Qual é o policial que não tem que ir para o seu trabalho sem farda? Que
deixa o armamento no batalhão, que não anda mais com documento militar, com documento civil, porque pode ser atacado pelos miliantes. Então não vem com essa conversa. O que a deputada Cidinha Campos fez ontem, e eu estou reverberando aqui na Câmara Municipal, é mostrar que eles do PSOL são bons de discurso, de posar de paladino da moral, mas na verdade, quando tem a chance, fazem a mesma política que eles condenam. Então, segundo documentos da deputada Cidinha Campos, Marcelo Freixo tem segurança fantasma, ganhando dinheiro público, ganhando dinheiro nosso. Alguém pode dizer, mas o que você tem a ver com isso? Eu tenho a ver porque eu estou pagando, pô. Está todo mundo aqui pagando. Outra coisa, senhora presidente, ameaça por ameaça, eu não sei se Vossa Excelência já foi ameaçada. Eu já fui, e o segurança que anda comigo é pago pelo meu bolso. A blindagem do meu carro foi pago pelo meu bolso. Isso ainda estou pagando porque parcelei em 10 vezes. O segurança que anda comigo, eu tive que pegar na promoção. E aí você pede quanto, você é quanto? Aí eu peguei o mais barato. Não sei se ele é eficiente, porque ainda não houve nenhum confronto. Espero que ele seja. Barato ele foi, mas eu espero que ele seja eficiente. Senão eu estou lascado. Agora, o homem que anda pedindo o fim da polícia militar, a segurança dele é militar. O homem que pede para a polícia militar acabar, quem protege ele é a polícia militar. Então parar de hipocrisia, ok? Não quer segurança militar na rua, mas quer para si. Não quer segurança militar para o povo, mas quer para si. Senhora presidente, quem é que não quer ter segurança particular, senhora presidente? Volto a repetir, talvez os milicianos que ameaçam Freixo não sejam os mesmos que ele tira foto. E se quer saber se eu estou caluniando ou não, vai na internet, que você vai ver uma amizade quase que cúmplice entre Freixo e algumas figuras da milícia que todo o Rio de Janeiro conhece. Que isto que a deputada Cidinha Campos levantou na Alerj seja apurado. Apurado. É o que todo o povo carioca e fluminense espera. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Estou aqui rindo com o vereador Tony de Paula. O negócio não está fácil, não, vereador doutor Carlos Eduardo. Como dizia a minha mãezinha, pimenta no olho do outro é refresco. Mas vamos lá. Pois bem, o que me traz essa tribuna é para falar sobre um aplicativo que a Prefeitura do Rio lançou e que eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho interagido, enfim. E essas pessoas têm falado muito bem desse aplicativo, que é o Táxi Rio. Alguns motoristas de táxi, num bate-papo com eles, eu percebi o quanto eles estão muito felizes, muito mesmo. O mercado, a gente sabe que é muito competitivo, e eles perderam muito durante um bom período, né? Por conta dos avanços tecnológicos que a cidade do Rio de Janeiro, e não só o Rio, mas em todo o Brasil, acabou absorvendo.
Mas eu não posso aqui deixar, senhora presidente, de fazer aqui rapidamente um apanhado, um resumo, né, daquilo que eu venho ouvindo, que eu tenho escutado, aquilo que eu tenho conversado também com várias pessoas, porque hoje esses profissionais, eles têm um pouquinho mais de dignidade, podem agora levar um pouquinho mais de dinheiro para casa, né, e sustentar suas famílias. Hoje os taxistas são detentores, né, detentores de um grande apanhado, de uma grande massa de pessoas que hoje vêm utilizando esse aplicativo e eles têm tido assim bons êxitos. Bom, a decisão da Prefeitura de criar o aplicativo Táxi.Rio deu mais autonomia e rentabilidade para os taxistas. A medida incentivou ainda mais esse mercado e a geração de empregos. Inclusive, o Estado de São Paulo também adotou esse modelo. Nós vimos, inclusive eu estive no Palácio da Cidade, junto com o prefeito de São Paulo, onde, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, fizeram, em conjunto, o lançamento do Táxi Rio, né, e Táxi São Paulo, Táxi.São Paulo. Bom, foi uma ótima opção para toda a população. Diferentemente de outros aplicativos do tipo em que parte do valor da corrida era repassado à empresa, a Prefeitura, nesse aplicativo, nesse sistema, ela não cobra nenhuma taxa para os motoristas. E o pagamento, senhora presidente, é feito de forma direta, através até do próprio dinheiro, né? Dinheiro vivo ali na hora, ou então até mesmo em cartões de crédito e cartões de débito. A Prefeitura ainda dá um bom incentivo aos profissionais mais bem avaliados pelo Táxi Rio. Esses também são contemplados com acesso privilegiado a grandes eventos e áreas de acesso restrito, com a possibilidade de serem escalados pela Prefeitura para trabalharem em grandes eventos, como Réveillon, Carnaval, Rock in Rio. Isso é muito legal, isso é um grande incentivo. O cadastramento dos taxistas continua sendo realizado pelo portal www.taxi.rio. E a adesão ao programa é opcional. O taxista que adotar o aplicativo deve aceitar os termos de uso, concordando com o compromisso de utilizar o serviço para fins estritamente legais. São utilizadas duas versões nas lojas virtuais, uma para o taxista, outra para o passageiro, com ícones em cores diferenciadas. O aplicativo completou, agora no dia 11 de abril, 160 dias de operação. Mas observem só os números. Foram 729.559 corridas. E eles acreditam que até o final desse mês de abril chegarão a 1 milhão. 17.242 taxistas foram inscritos. 20,9 milhões movimentados, sendo 6,6 milhões de descontos concedidos pelos taxistas. A nota média de avaliação dos taxistas pelos passageiros, aí num teto de 5, né? No teto de 5%, eles têm 4,83. Olha só que bacana. 4,83 é a média de avaliação dos passageiros para com esses taxistas que utilizam do aplicativo. Nesta semana será lançado 4 produtos importantes. E aí nós temos a versão
de iOS, né, que é através do iPhone, onde esse aplicativo estará dando início ao cadastramento de contas dos taxistas, para que eles recebam os pagamentos por cartão de crédito. A apresentação do módulo corporativo, que permitirá à Prefeitura utilizar também táxis como opção aos veículos alugados. E também tem um outro aplicativo que será lançado, que é o módulo de zeladoria. O que significa isso? Esse aplicativo permitirá que os taxistas eles possam, em tempo real, georreferenciamento, né, dar georreferenciamentos nos semáforos que estarão quebrados, buracos nas vias, iluminação deficiente, alagamentos e outras ocorrências. Ou seja, o próprio taxista, ao passar em determinada rua, verificar, de repente pode ser que ele veja alguma iluminação precária, enfim, e isso é até preocupante, porque quando em alguma via nós temos essa iluminação precária, a gente sabe que o furto, né, fica mais propício, né, as pessoas ali ficam um pouco mais vulneráveis. Então, o próprio taxista, ao passar por essas vias e verificar que existe não só a deficiência de iluminação, mas também a questão dos semáforos quebrados e entre outros, eles terão em tempo real essa ferramenta para direcionar imediatamente à Prefeitura, dando ali a informação para que os órgãos públicos, né, os seus respectivos órgãos, possam irem até o local e fazerem, então, arrumar, né, enfim, resolver o problema. Então, senhora presidente, eu quero aqui rapidamente agradecer e parabenizar ao prefeito dessa cidade e dizer que é uma iniciativa da Prefeitura e que irá contribuir muito para o avanço da cidade. Isso significa também que o prefeito, ele atende e respeita o direito de escolha do cidadão. A escolha do cidadão, ela está sendo respeitada. Então, mais uma vez, parabenizo ao prefeito Marcelo Crivella e também não posso deixar de citar o nome do senhor Fábio Pimentel, que é o presidente do IPLAN, não é isso? Ele que é o responsável, é ele com toda a sua equipe que trabalha em prol dessa cidade. Muito obrigada, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o vereador Felipe Michel. Também não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. A vida é assim, né? Então, enquanto aqueles que têm pouco o que falar, tem outros que excedem. Mas, enfim, voltando ao debate aqui, respeitoso com meu colega Antônio de Paula. Começando por ele diz o seguinte, que ele destaca temas como a questão LGBT, né, e outros temas relacionados a costumes e a moral, porque ele é cristão. E aí eu diria que há uma confusão, né, porque os evangélicos costumam dizer: nós somos cristãos, porque entendem que seguem a Bíblia,
interpretam a Bíblia, muitas vezes, né, com a brutal confrontação entre eles próprios. E segundo, né, os seus entendimentos, defender valores tradicionais, né, é defender o cristianismo. Eu não sou evangélico, fui batizado na Igreja Católica, mas confesso que lá não tenho ido. Hein? Se me convidar, pode ser que eu... Né, dizem que a missa lá, uma vez ou outra, faz muito bem ao espírito. Mas, aproveitando que o vereador Cláudio Carvalho fez uma brincadeira, eu trabalhei como médico em diversas comunidades pobres sem cobrar um tostão. Diversas, 9 para ser mais claro. E por isso fui convidado pelo padre Rude, que era o responsável pela igreja Bom Jesus na Penha, para participar em 1981. Olha que realmente eu tenho idade, né? Posso ser chamado de decano, ainda que hajam outros decanos aqui. Em 1981, Vossa Excelência tinha 2 anos, foi o ano em que a campanha da fraternidade foi saúde para todos. E Dom Rude, que era o padre responsável pela igreja, ele convidou todos os médicos que trabalhavam em comunidade para participarem do trabalho de pastoral que ele estaria realizando, né, em correspondência à campanha da fraternidade. Eu fui um dos que fui convidado. Os outros 2 que foram comigo acabaram não tendo continuidade e eu permaneci, né, como integrante da pastoral de saúde. E vereador Cláudio Castro, terminei, olha bem, Vossa Excelência não chegou a essa posição ainda. Eu cheguei à condição de coordenador da pastoral de saúde do Rio de Janeiro. Eu tinha reuniões com Dom Eugênio Salles. Não é que eu seja um santo, como Vossa Excelência disse, não, muito pelo contrário. Exatamente, né? E era até muito estranho, porque assim, nas reuniões com Dom Eugênio, o diálogo que se estabelecia ali tinha alguns códigos, né, que eu não entendia. Né, procurava ficar calado até para, né, não me confundir ali. Mas Dom Eugênio, obviamente, como um homem inteligente, percebeu que eu não era tão católico assim e perguntou ao padre Rude se eu era católico. E o padre Rude respondeu aquilo que talvez para mim tenha sido o maior elogio que recebi na vida, que eu não era católico, mas talvez fosse o melhor cristão, né, da igreja em que ele pregava. Porque dos padres, dos médicos da igreja, né, nenhum havia ficado trabalhando na pastoral, e aquele que não era aparentemente tão católico e cristão havia permanecido trabalhando de graça e construindo, como construí lá no Grotão, né, uma área que a vereadora Tereza Berger conhece bem, com as próprias mãos, junto com os moradores, né, o posto de saúde que existe lá até hoje. Então, para começar, né, e olha que começar já com quase 6, 7 minutos de fala, quando se diz eu sou cristão, né, é preciso redefinir o que é ser cristão. Ser cristão é botar uma Bíblia embaixo do braço e sair por aí pregando aquilo que interpreta que a Bíblia diz que é. Né? Ou ser cristão é você entender, né, o que é o cristianismo, né? Ler pelo menos o Novo Testamento e tentar pôr em prática aquilo que o Novo Testamento, né, coloca como pregação através dos apóstolos, como sendo a palavra de Jesus. E aí, né, eu não vou me descer a detalhes, mas enfim, eu poderia pegar apenas a questão de Maria Madalena, né, a questão de mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico nos reinos do céu, e por aí vai. Né? Por exemplo, entender um pouco melhor o que era o dízimo, que hoje é tratado em determinadas igrejas como se fosse uma forma de, né, buscar capital entre
os pobres para sustentar a igreja. Muitas vezes não é sustentar a igreja, é sustentar os pastores e dar a alguns desses pastores, por exemplo, a possibilidade de morar em casas extremamente suntuosas em Miami, etc. e tal, enquanto, né, suas ovelhas estão ali quase que passando fome, se não passando fome. Isso é cristianismo? Isso é ser cristão? Isso tem alguma coisa a ver com o que prega o Velho e principalmente o Novo Testamento? Então, essa questão, eu sou cristão e o vereador talvez não seja tão cristão ou não seja cristão, né? Eu até me considero muito mais cristão do que grande parte daqueles que fazem a pregação contundente do cristianismo e praticam no seu cotidiano a aversão a tudo aquilo que foi pregado verdadeiramente por Cristo. Então, essa é uma questão que eu queria colocar aqui. Insisto em dizer, não é, eu penso que a gente vive sequelas, né, de uma crise institucional muito grande, que pode afetar inclusive a cada um de nós, ou aos nossos familiares, e provavelmente está afetando, por decorrência, né, de não saber a nossa juventude, não ter exemplos, nem saber a nossa juventude, né, por onde caminhar para chegar a algum lugar. Né? Perguntar a maioria dos jovens aí, se perguntar sobre a política, então raros saberão que posição política tomar, né? Se perguntar sobre qualquer tema um pouco mais relevante que diga respeito ao futuro da sociedade humana, não estão nem aí para isso. Os jovens estão envolvidos em busca de soluções pessoais, né? Quando estão, né? Você pode ver, se quiser traga aí, a maioria dos jovens que se encontra em qualquer lugar, raros são aqueles que estão de alguma forma pensando na possibilidade de construir um futuro que seja bom para ele e que seja bom para os seus pares, que sejam bons para a sociedade como um todo. Individualismo, graça, né? O preconceito, graça, né? O ódio, né, entre as pessoas cresce de forma preocupante e assustadora. Quando se fala no amor, por exemplo, né, grande parte dessa expressão é utilizada como uma forma de mitigar os sentimentos que verdadeiramente as pessoas sentem umas pelas outras. Enfim, eu penso, né, estou cada vez mais convencido de que nós estamos diante, como disse Bergman, do ovo da serpente. Se nós analisarmos os tempos que estamos vivendo, né, a vitória do Trump, a vitória lá do australiano, né, a Mary, esqueci até o segundo nome da Mary Pen, na França, chegando ao segundo turno com Macron, enfim, o que está acontecendo na América Latina, de um modo geral, no mundo, nós vamos perceber que nós estamos vivendo uma situação muito semelhante ao que o mundo viveu no início do século passado. Uma brutal crise econômica, né, que se traduz numa crise institucional extremamente relevante, que se traduz numa crise social sem precedentes. Nós estamos, no momento que nós estamos conversando aqui, tem milhares de crianças morrendo de fome na África, por exemplo, morrendo de fome na Ásia, morrendo de fome no Brasil, né? Morrendo sem condições de atendimento médico na grande maioria dos nossos hospitais. E, aliás, um comentário crítico aqui, né? A Prefeitura agora resolveu fazer uma campanha intensa, dizendo que vai fazer como se diz, enfim, fazer um conjunto de cirurgias de catarata, o mutirão da catarata. Aplausos, né? Como médico, eu sei que grande parte daqueles que ultrapassam 60 anos tem chance de ter, né, catarata, e principalmente os mais pobres vão ter dificuldades de visão por conta disso. Muitos, né, são recomendados e não têm a oportunidade de fazê-lo, parabéns ao prefeito. Mas dedicar o valor de recursos que tem sido dedicado, inclusive a Rede Globo, né, que é uma crítica contundente do prefeito, para dizer que está fazendo uma grande ação, que é o mutirão da catarata, é muita falta de argumento para propagandear. Mas é muita falta de argumento mesmo.
né? Nós estamos, eu podia dizer, olha, nós estamos resolvendo os problemas das escolas, aumentando o número de escolas de tempo integral, as crianças estão melhorando a qualidade da alimentação, estão aí os números, os dados, né? Podia dizer, olha, os nossos hospitais estão funcionando plenamente, as clínicas da família estão funcionando plenamente, estamos inaugurando as clínicas que ficaram faltando, estamos dizendo, olha, reformamos os nossos abrigos, né? Criamos condições de dar assistência às pessoas que se envolvem com drogas, né, e querem sair desse mundo. Estamos contribuindo com o Estado para enfrentar a questão da segurança de forma adequada. Tanto e tanto assunto da maior relevância, e a Prefeitura dedica dinheiro e tempo enorme ao mutirão da catarata, como se nada tivesse. O tempo esgotou aqui, eu adoraria ter a oportunidade, tá certo, de ouvi-la. Mas, enfim, se não tem ninguém inscrito, eu me reinscrevo. Tem alguém inscrito aí, querida? Tem alguém inscrito? Mesa, Val, mesa, tem alguém inscrito? Então, fico por aqui, o próximo. Obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Cláudio Castro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, meu querido amigo vereador Valceasa, uma alegria olhar para essa mesa e ver alguém tão próximo ao povo como Vossa Excelência, tão próximo àquele que mais sofre, ao trabalhador sofrido, ao trabalhador que acorda cedo, que acho que essa é a síntese da nossa cidade, aquele que acorda de madrugada, que enfrenta o ônibus lotado, que enfrenta a falta de condição básica, de moradia, de tudo. E o senhor, como alguém que representa tão bem esse povo mais sofrido, presidindo nesse momento a sessão aqui, acho que é um orgulho para a população do Rio de Janeiro ter alguém com a simplicidade do seu caráter presidindo essa sessão. Muito orgulho de ver o senhor aí, além do nosso carinho. Queria aproveitar que o vereador Leonel Brizola está aqui. A gente está aqui apresentando o pessoal do grupo 100% suburbano da estação Pedro Ernesto. É uma alegria ter vocês nessa casa. Mas queria aproveitar para que o vereador Leonel Brizola está aqui, a quem eu tenho um profundo respeito pessoal e que ontem me citou de uma maneira feroz aqui. E exatamente, senhor presidente, a maneira que eu vou citá-lo é porque eu sinceramente, com todo o respeito que eu tenho a ele, acho que ele jogou para a galera ontem. Jogou para a galera como alguém que pensa diferente e o choro e o grito do perdedor. Então, sinceramente, algumas pessoas falaram que eu tinha que responder, alguém que participou de todas as audiências públicas, como eu, de todas as reuniões da Comissão de Educação, como eu participei, ser dito que não sabia do que estava falando. Sinceramente, vereador, acho que o senhor jogou para a galera ontem e, com todo respeito, a maior forma de respeitá-lo, certamente, é ignorar solenemente a sua fala de ontem, que eu acho que ela não traduz a realidade, e eu não vou nem responder o que o senhor falou, porque nem traduz o que acontece. Eu acho que ignorar é o mais sábio. Mas então, senhor presidente, esse rápido preâmbulo, agora sim eu vou começar, porque agora eu estou começando, comentar nessa casa ontem a aprovação do Plano Municipal de Educação, e acho que essa casa, mesmo com todo o atraso, e sinceramente, presidente, eu não acho que a gente nem tem muito o que celebrar, não, porque aprovar um plano 3 anos depois não é motivo de alegria para essa casa, apesar de que boa parte dos 3 anos foi o antigo executivo, Poder Executivo Municipal, que não tinha mandado ainda o projeto, mandou com muito atraso, mas ainda assim, eu acho que tiveram muitos avanços. Acho que essa casa deu uma grande lição nessa questão da política, da ideologia de gênero. Eu acho que aqui se traduziu, senhor presidente, o que a sociedade pensa. É algo que não tem nenhuma comprovação científica, é algo que as famílias, está comprovado que as famílias não querem, é algo que não passou no Plano Nacional de Educação, os deputados federais rejeitaram,
Os deputados estaduais, infelizmente, não votaram ainda, mas os nossos vereadores, seguindo aquilo que o plano municipal deu como diretriz, o plano nacional, perdão, deu como diretriz, a gente também aplicou aqui. E qualquer coisa fora disso, senhor presidente, sinceramente, é discurso de perdedor. Porque eu acho o seguinte, se nós temos um parlamento aqui, você tem pessoas que pensam de uma maneira e pessoas que pensam de outra. A esquerda, senhor presidente, sempre teve acostumada, como eu vi aqui outro dia, tinha uma audiência pública aqui sobre Previdência. E aí o vereador Leandro Lira subiu aqui nessa tribuna, muito corajosamente, e foi contra todos. Contra todos. Falou que achava a Previdência um absurdo, que, na verdade, países desenvolvidos não têm Previdência, como os Estados Unidos, que ninguém se aposenta, e falou também que a Previdência ela estava falida. Falou um monte de coisas que são o pensamento dele. Talvez eu esteja até errando algum termo ou outro, mas ele veio aqui, senhor presidente, aqui onde eu estou, defender a posição dele. E sabe o que aconteceu, vereador Valceasa e vereador Fernando William? Sabe o que aconteceu com o Leandro Lira? Ele tomou uma vaia, mas tomou uma vaia do pessoal capitaneado, principalmente pelo Partido Socialismo e Liberdade, tomou uma vaia aqui quando ele foi contra a Previdência, chegou a ser ensurdecedor. E o vereador Paulo Pinheiro, então, que presidia, falou o seguinte: gente, calma. Não, sequer assim, não falou, calma. Porque eles estão acostumados a isso. Eles estão acostumados a gritar, a ganhar no grito, presidente. E aí, quando eles perdem na democracia, como foi o que aconteceu aqui, eles têm que vir espernear. E aí chamam isso de democracia. A democracia é espernear, a democracia é diminuir, é xingar, é tentar, senhor presidente, diminuir a opinião do outro. Gente que brigou tanto por democracia, gente que se diz lutador do processo democrático, eram os caras pintadas, eram os defensores da direta já. Aí, quando perdem uma votação, ao invés de falar o seguinte: não, olha, eu perdi, mas eu penso diferente, vereadora Tânia Bastos. Não. Eu só perdi porque há uma classe opressora que oprime, que não sei o quê, que xinga, que são os cristãos, que palavras de ódio. Citaram até Dom Arani outro dia aqui, que tinha palavras de ódio. Pastor Silas Malafaia com palavras de ódio. Que democracia! Eu, sinceramente, não me lembro de Dom Arani ter subido nessa tribuna aqui, e nem do pastor Silas Malafaia, para defender nada. Mas o acusam de palavras de ódio. Sabe por quê, vereadora Tânia Bastos? Porque a maioria da sociedade não concorda com eles. Criticam o prefeito Crivella, mas perderam no voto para ele. Aí fala o seguinte: se o Estado fosse nosso, já viu é o slogan agora, né? Se o Estado fosse nosso, se a prefeitura fosse nossa, mas eles tiveram o governo federal. Eles tiveram o governo federal por 13 anos, olha que número emblemático, 13 anos governaram. E a herança maldita deles foram 13 milhões de desempregados. A herança da esquerda são a herança dos partidos que defendem os trabalhadores. Foram 13 milhões de desempregados, de pessoas que não trabalham mais. Pegaram os commodities em preços recordes e entregaram os commodities não valendo nada. Pegaram a Petrobras, dando recorde de lucro, e entregaram falida. Essa é a herança. Se o governo federal que foi deles terminou assim, coitado do governo estadual ou da prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito
é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Estava aqui lendo a matéria do jornal do meu querido amigo Virgílio e parabenizá-lo pela matéria, Virgílio. Saudar os companheiros aí na luta pela cultura e o resgate da nossa cultura. Bom, eu vou responder ao discurso do vereador, que foi um discurso anacoluto completo, ágrafo e mentiroso. Ou, sei lá, foi lé com cré. Sinceramente, vereador Cláudio Castro, esperava mais de Vossa Excelência. Não foi o avanço, o Plano Municipal de Educação, que está atrasado, não teve pouquíssimo avanço. Em vez de discutirmos o aumento do salário dos profissionais da educação, dos trabalhadores da educação, que a gente pudesse discutir as reformas nas escolas. São Paulo acabou de cair um teto da escola em cima dos alunos. A gente está esperando o que acontecer no Rio de Janeiro, vereador Cláudio Castro? Isso está na iminência de acontecer no Rio de Janeiro. E a discussão do vereador era a discussão, a família, muito parecido com 1964. Aliás, vereador, o senhor apoia um golpe de Estado onde as forças reacionárias golpearam a democracia e estão botando uma agenda de desmonte do Estado brasileiro. Vir aqui falar de educação e apoiar um modelo neoliberal que requer os mais baixos níveis de qualidade de vida do povo, requer miséria, requer para que ele se imponha repressão aos pobres, criminalização aos pobres, e vir querer falar de educação pública, aí é demais, né, vereador Fernando William, um defensor da democracia e do povo. Aí é demais. E em nome de Deus, da igreja e da família, que, vereador, que o senhor fique com as suas convicções privadas na sua vida privada. Não confunda. Não traga para a política a agenda da sua igreja ou dos seus companheiros de igreja também. O Estado é laico. Nós trabalhamos para que a educação fosse laica. Infelizmente, há um lobby gravíssimo nesse país para que tenha na escola pública o ensino confessional. Eu acho que o vereador se equivocou. O PSOL nunca fez parte do governo do PT. Nós, trabalhistas, temos a maior legitimidade para falar do governo do PT. A crítica ao Henrique Meirelles, ao modelo econômico, né? As indas e vindas de Leonel Brizola e o Lula. É uma pena que o vereador se retirou do plenário para que a gente não possa debater como é a democracia. Ninguém aqui está esperneando, mas há limite para a tolerância, há limite para a mentira, há limite para a hipocrisia, há limite, sinceramente. E esse limite chegou. Precisa acontecer mais o quê? Já tivemos morte de inocentes, um atentado terrorista numa vereadora, um aumento da violência e do fascismo no país, que é uma questão que vem de fora. Nós olhamos o contexto externo para entender e perceber este país subdesenvolvido. Então, eu respondo ao vereador, participei do Fórum Municipal de Educação. Ali não era audiência pública, não era
essa loucura que se colocou, sabe, perdendo tempo, discussões sem início, sem fim e sem uma questão concreta ali. Os trabalhadores da educação passaram o final de semana inteiro discutindo, sabe, numa charla sobre o que seria 10 anos num projeto de educação de escola pública. A questão maior que se discutiu ali foi proibir a privatização da educação, a parceria com fundações como a Fundação Roberto Marinho, que lesou a educação no município do Rio de Janeiro, com contratos milionários, na casa de mais de 100 milhões de reais, e que ensinava nossos alunos, vereador Cláudio Castro, que eu tenho certeza que o senhor não deve se opor a isso, deve ser inclusive favorável, ensinava pela uma televisão, um telecurso segundo grau. Isso foi colocado. Infelizmente, quando ele vem para cá, vereadores que não têm ambiente algum com a educação, nunca sequer visitaram uma escola, uma sala de aula. Eu peço para vocês, por favor, a única coisa que vocês podem fazer pela educação, vereadores, é fiscalizar e tentar pleitear o aumento da verba para a educação. E, infelizmente, esta casa está de costas, divorciada da escola pública, a escola do povo. Há 8 anos nós tentamos aumentar para 30% a verba na educação dentro desta casa. Não encontramos apoio com os vereadores, a não ser meia dúzia de vereadores que lutam por isso aqui dentro. Então, eu desafio o vereador. Nós vamos votar os orçamentos no final do ano, todos os encaminhamentos. Eu desafio o vereador a apresentar uma emenda. Eu retiro a minha, que sempre tenta apresentar, como o vereador Raimon também, de 30% da educação. Já que o senhor é governo, já que o senhor é Crivella, então eu imploro para Vossa Excelência, aumente a verba para a educação. Só assim nós vamos poder, de fato, construir uma escola democrática, laica e do povo. O resto é palanque, é picaretagem. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Retificando a fala, 9 minutos. Muito boa tarde a todas e todos, senhora presidenta, meus 2 amigos queridos, companheiros da música, companheiros do choro. Estamos aí hoje para a derrubada do nosso veto, Deus quiser. Parabéns aí pela perseverança. Ontem os vereadores, todos aqui, ó, os que estão aqui nesse plenário e outros tantos que saíram, estavam dispostos a derrubar o veto, inclusive a ficar, né, se precisasse for para depois do horário, só que infelizmente não deu, porque às 18 horas, quando o relógio dá 18 horas, temos que encerrar, né? Então, estamos aí juntos. Eu venho aqui à tribuna porque eu estava, infelizmente, eu gosto de estar aqui embaixo, mas eu estava numa reunião lá no gabinete, aí escutei o discurso do vereador Cláudio Castro, que é meu amigo, meu irmão, né, quem eu tenho uma consideração muito grande. E eu não sei qual o motivo, né, porque pode ser que eu esteja pegando o trem andando, mas eu estou com saudade daquele tempo anterior à ditadura militar, que a ditadura militar, se tem um dos males que ela fez para a sociedade brasileira, foi fazer um ódio entre a direita e a esquerda. Nós tínhamos, antes da ditadura de 64, tínhamos homens de direita que tinham debate, que tinham diálogo, que respeitavam as posições alheias, respeitavam os posicionamentos dos outros. Tínhamos homens de esquerda que respeitavam os posicionamentos dos homens de direita. Isso é super saudável na democracia, super saudável na política. E o vereador Cláudio Castro, né, que é um vereador que professa a fé cristã católica, como eu, né, e aliás, eu sou, inclusive, sacerdote egresso, e segundo a doutrina cristã católica,
quem é sacerdote para sempre. É um sacramento, segundo a doutrina católica, que imprime caráter. E jamais reneguei a minha fé, jamais reneguei o meu seguimento de Jesus Cristo. Mas o vereador Cláudio Castro, de vez em quando, confunde as coisas. Quando fala de combater o ódio, ele fala numa expressão odiosa em relação ao PT, que eu não entendi por quê. Eu não vi nenhum pronunciamento da vereadora Luciana Novaes, não vi nenhum pronunciamento meu a respeito das coisas que ele falava. Eu estou me dirigindo aqui, infelizmente, com a ausência do vereador Cláudio Castro, que, volto a dizer, é meu amigo, meu irmão, meu companheiro de caminhada, claro que em ala distinta do que pensa, né? Porque também a Igreja Católica tem alas mais ou menos conservadoras, e isso não nos coloca melhor ou pior do que ninguém. Mas eu não sei por que motivo ele de repente aponta, quer dizer, falando contra o ódio, aponta a metralhadora para o PT e fala dos 13 anos dos governos de Lula e Dilma, como se fossem, como ele disse a expressão, ele disse, herança maldita. Que herança maldita que o senhor fala, vereador Cláudio Castro? Eu podia elencar aqui, ainda usou ironicamente, e aí ironicamente nas palavras e no rosto, porque eu vi a televisão, usou o número 13 anos, né? Na verdade não foram 13 anos não, foram um pouco mais de 13 anos, até políticos como o senhor, vereador Cláudio Castro, que representam a força que o senhor representa em Brasília, deram um golpe na democracia e derrubaram uma mulher eleita com 54 milhões de votos. Então a herança maldita qual é? 40 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da miséria e que agora, com o governo de golpe que o senhor e o seu partido aprovam, trouxeram 13 milhões de desempregados, ou querem colocar os 13 milhões de desempregados nas costas do PT. É bom lembrar que durante os governos de PT, até o ano de 2013, 2014, portanto, o final do primeiro governo da presidenta Dilma, nós tínhamos, vou falar e vou repetir, nós tínhamos uma situação no Brasil chamada pleno emprego. Pleno emprego. Sabe o que significa isso para a Organização Internacional do Trabalho? Significa dizer que, quando um país como o Brasil tem 5% de desempregado, significa pleno emprego, porque significa dizer que não existe mão de obra qualificada para adentrar aquele determinado mercado de trabalho. Então, nós vivíamos pleno emprego. O que trouxe o desemprego foi a reforma trabalhista, que os deputados que o senhor defende lá em Brasília, que os deputados votaram. Então é isso, a herança maldita? A herança maldita são os 40 milhões de pessoas que viviam na linha da miséria e que agora estão voltando, segundo a FAO, em um ano de governo de Temer, aumentou em 11% o número de pessoas famintas no país, pulando de 13 para 14,800 milhões de brasileiros. Herança maldita, vereador Cláudio Castro, é o fato de a gente ter pulado de 3 para 7 milhões e meio de universitários brasileiros. A herança maldita, vereador Cláudio Castro, é os pobres terem direito ao ensino superior, a filha da lavadeira, a filha da empregada doméstica, a filha do agricultor poder ser médica, engenheira, advogada, professora, ou o que ela quiser, porque o governo do PT, que o senhor chama de herança maldita, deu condições de ela cursar a universidade. Herança maldita, vereador Cláudio Castro, é de fato a população do interior do país que vivia na escuridão pelos 500 anos de governo que o senhor defende, porque o senhor é da ala daqueles que governaram o país 500 anos de atraso, em que as pessoas não tinham luz elétrica, e aí o Luz para Todos chegou à casa das pessoas. Herança maldita, senhor vereador Cláudio Castro, é de fato, herança maldita, a indústria naval, que quando o governo do presidente Lula terminou, nós tínhamos 100 mil pessoas empregadas nos estaleiros do Rio de Janeiro, e com um ano de governo do Michel Temer, nós temos 30 pessoas tomando conta apenas dos espaços físicos. Herança maldita, senhor vereador Cláudio Castro, é essa a herança maldita? Herança maldita é o Ciências Sem Fronteira, onde 100 mil jovens brasileiros das favelas cariocas foram fazer pós-graduação, intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia.
Essa é a herança maldita? Eu não entendo. Herança maldita é nós termos acabado com a desnutrição infantil. Herança maldita é termos zerado a morte, a morte materno-infantil por desnutrição. Essa é a herança maldita. Herança maldita é termos construído a Secretaria, o Ministério de Igualdade Racial para combater o racismo. Essa é a herança maldita? Não estou entendendo. Sinceridade, não estou entendendo. Estou me dirigindo à fala do vereador Cláudio Castro, meu amigo, meu irmão, mas que na sua fala está equivocado. Eu não sei o que o levou a, de repente, sacar o PT, sacar a sigla do Partido dos Trabalhadores na sua fala e derramar o ódio sobre a sigla do PT. Não estou entendendo. Sinceridade, não entendi. Essa é a herança maldita? Ou o senhor também quer continuar na construção de uma sociedade onde as pessoas ficam alijadas, onde os pobres têm o lugar dele, onde a escravidão, que não libertou os escravos, tanto não libertou, que hoje a cada 100 mortos jovens na sociedade brasileira, 71 são negros? Ou o senhor quer continuar o processo de escravidão? Ou o senhor quer a reforma trabalhista, que diz que o trabalhador pode negociar direto com o patrão, com o empresário, com o empregador, sem as condições materiais para isso? Essa é a herança maldita? Então eu queria, concluindo aqui a minha fala, me dirigindo ao vereador Cláudio Castro, apenas como resposta, porque eu acredito que político não pode ser mudo. É como o profeta. O profeta Isaías dizia assim, para citar um profeta, né, um profeta bíblico, que o vereador Cláudio Castro certamente aprecia muito. Eu não sei como falar, eu sou mudo e sou gago. E Deus disse a ele, vá e fale. Então o político não pode ser calado, não pode ser mudo. E é por isso que eu estou aqui para dizer que eu não sou mudo. Eu defendo o legado dos 13 anos do Partido dos Trabalhadores, mas eu respeito aqueles que querem a escravidão, aqueles que querem manter os pobres distante dos meios que levam a vida das pessoas. E para citar um outro profeta, eu quero citar o Papa Francisco. Na sua carta da semana passada que fala sobre o caminho de santidade, ele diz assim, abro aspas, cuidar dos pobres e lutar pelos seus direitos não é comunismo, é caminho de santidade. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador David Miranda. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, querida presidenta. No estado atual que a gente se encontra no nosso país, é muito necessário que nós parlamentares usamos a força das nossas palavras para tocar as pessoas nesse local aqui e fora daqui também. A população do Rio de Janeiro votou todos nós vereadores, para exercer aqui um cargo de confiança, um cargo que é representando o povo, representar o povo com a criação de leis, representar o povo com a fiscalização do executivo. Ser parlamentar é poder ter a oportunidade de escutar a população e servir a população da cidade do Rio de Janeiro. O grande problema que a gente encontra dentro disso é a corrupção, né? Hoje, o parlamentar, o político no nosso país é taxado como corrupto, seja qual for. Ele sempre é taxado como corrupto.
Eu já fui taxado como corrupto, e olha que eu tenho só 1 ano e meio, mais ou menos aqui. Vários outros já foram taxados como corruptos, tem uns que são corruptos mesmo, né? O que dá o nome exatamente a isso, a política toda emprenhada na corrupção. E aí eu me pergunto, por que existe esse movimento tão forte das grandes candidaturas, dos grandes partidos, para se locomoverem e tomarem esses espaços de poder? Olha, a gente vê claramente que a política ela virou um negócio. Ela virou um negócio tão lucrativo, não só para aqueles que estão dentro da política, mas os contatos que estão de fora dele. E aí que complica, e aí que corrompe, e aí que esse processo de corrupção existe. Essa sexta-feira agora, o nosso nobre vereador Tarcísio Mota vai fazer uma audiência pública aqui, demonstrando, né, um outro relatório sobre a CPI que ele fez aqui nessa casa. Um outro relatório mostrando os outros indícios, diferentes do que foi mostrado aqui nessa casa, sobre o que realmente é o problema com o transporte na nossa cidade. Tarcísio é um exemplo muito grande, mas o Tarcísio também provavelmente já foi chamado nas suas redes sociais de corrupto. Ora pois, logo o Tarcísio, vocês já viram ele no carnaval? Já viram o Tarcísio aqui falando? Já viram ele debatendo em 2014 contra os nossos outros candidatos para governador? Como alguém tem a audácia de falar isso? As pessoas falam, porque as pessoas não têm conhecimento, porque elas não sabem separar mais quem são os políticos da ordem e quem são os políticos do povo. Tem uma diferença muito grande sobre isso, vasta, enorme. Mas eu acredito que, desde o rompimento em 2013, da população acordar um pouco mais para a política e ir para a rua, não pelos 20 centavos, que foi o levante de 2013, mas por um país mais democrático, um país onde que as pessoas pudessem exercer sua cidadania. Lá em 2013 foi um rompimento muito forte, que desencadeou uma eleição muito acirrada em 2014, o que acirrou mais o momento político que a gente teve em 2015, quando o processo de impeachment da Dilma foi instalado. Esse momento todo foi pego por uma narrativa política muito forte, sobre os corruptos que estão instalados no país. Mas o tiro no pé é que eles mal sabiam que essa narrativa, essa própria narrativa que foi feita pela grande burguesia para manter o poder que tinha na casta política desse país, foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé porque as eleições municipais aqui no Rio de Janeiro mostraram a diferença. Temos menos pessoas acreditando na classe política, muito menos. A gente vê isso nos percentuais de votos nulos e votos brancos. A gente vê isso. Muita gente fala que o voto não serve para nada, mas tem uma parte da população que está procurando entender mais. E essa parte da população está fazendo um voto consciente. E isso demonstra, pela bancada do PSOL ter 6 vereadores agora nessa casa, uma bancada de esquerda, forte, combativa, que não tem medo de chegar aqui e falar o que precisa ser falado, de combater a corrupção que está tendo na cidade, assim como o Marcelo Freixo fez lá em 2008 com os milicianos lá. Nossa bancada também não tem medo de chegar aqui e trabalhar e falar sobre a corrupção que se encontra no município. Nós não temos medo.
E vamos continuar lutando. E esse voto se demonstrou bastante por a gente colocar o Marcelo Freixo no segundo turno, sem tempo de televisão, sem acordo com os partidos, com a maior campanha de doação nacional da história do país. Foi isso que a gente fez em 2016. Esse ano vai ter mais um giro. É 2018, depois de impeachment, depois de tudo que Temer fez, depois de todas as denúncias que a gente viu, depois do Lula preso, depois desse cenário inteiro, a maioria das pessoas acham que o que está dado para 2018 não pode ser lido. Mas eu sou contrário a essa ideia. Eu acho que existe uma população que presta atenção na política, que tenta se informar, que procura saber, que procura um programa real, que quer saber exatamente o que acontece na sua cidade, no seu estado, no seu país. Se isso refletiu aqui na cidade em 2016, isso vai ser refletido no país em 2018. Então, eu acho que a gente está à margem de um novo ápice da democracia. Porque apesar de falarem o tempo todo que não há esperança, eu vejo esperança quando a juventude se reúne e vem fazer uma caminhada histórica até aqui na frente da Câmara. Secundaristas de Saquarema vieram para o Rio de Janeiro. Eu vejo quando a molecada ocupa suas escolas pedindo por uma educação, pedindo por um aumento aos seus professores. Eu vejo quando o Estado em colapso, toda a população dos servidores se uniram e foram na frente da Alerj e se uniram numa voz só ali, seja policial civil, seja professor do Estado ou qualquer outra categoria que estava ali presente. Por mais que a gente possa parecer que não tem esperança, ainda existe luta. E essa galera que luta, que busca, que passa informação, essa galera que tenta informar, que tenta quebrar esse sistema que é embasado em corrupção, essa galera que é o futuro da nação. Essa galera. Então, para 2018, eu tenho esperança. E eu tenho mesmo. E não sou ingênuo. Não igual o Aécio, que primeiramente agora está sendo réu, mas vamos ver até onde isso vai chegar. Que eu acho que isso é mais uma jogada que estão fazendo. Mas eu tenho esperança mesmo. Porque a população, ela olha para a política hoje em dia. Não como um fla-flu, como a maioria das pessoas estão achando que é direita e esquerda. Elas estão olhando o caráter também. Estão olhando as pessoas. E com certeza, nessa eleição, elas vão olhar o histórico. Então, sexta-feira nós temos o evento do Tarcísio aqui, às 9 horas. Vai ser um evento de extrema importância para a cidade do Rio de Janeiro, porque a máfia do transporte de ônibus da cidade do Rio de Janeiro precisa chegar à justiça. E eu conto com todos aqui presentes na sexta-feira, porque a gente precisa falar sobre os transportes aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo disponível, a palavra ainda fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador Cláudio Castro. Gostaria de solicitar a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum.
Presidente solicita, senhores vereadores, tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada, uma senhora vereadora. Mais o vereador Luiz Carlos Ramos. 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 1 senhor vereador. Mesa, 1 vereador. Total, deixando a presença da vereadora Rosa Fernandes. Total, 13 vereadores. Ah, desculpa. Entrando no plenário, vereador Raimon, Rafael Luiz Freitas e Ulisses Marins. 13. 16 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguir com a sessão. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã às 14 horas.